Olá, mais uma vez a cada um de vocês que me fazem companhia nesse breve espaço de tempo e nesse espaço midiático chamado YouTube, mais precisamente por este canal chamado A Palavra Como Ela É. Graça e paz do nosso bom Senhor triuno sejam copiosas e abundantes a todos vocês. Fazendo jus ao nome do canal, A Palavra Como Ela É, como é de praxe, farei proveito da Palavra de Deus para a fundamentação dessa confecção audiovisual e hoje lhes apresento dois extratos bíblicos que dão norte ao tema exposto no título, que é Halloween versus cristianismo. O primeiro recorte de texto das Escrituras a ser considerado está no livro sagrado que leva o nome do servo e profeta Isaías, capítulo 5 e versículo 20, onde encontra-se a sentença: que aflição espera os que chamam o mal de bem e o bem de mal, a escuridão de luz e a luz de escuridão, o amargo de doce e o doce de amargo. E como complemento para este excerto da parte de Deus, faço proveito também das palavras do servo e apóstolo Paulo, pela segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, e versículos 14 a 16, pelos quais, na condição de cristãos, somos advertidos: não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como alguém que crê pode se ligar a quem não crê? E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos o templo do Deus vivo. Evidentemente, não farei uma típica exegese desses textos recitados, pois o intuito aqui é muito claramente aproveitá-los como uma base perfeitamente apropriada para a exposição desse assunto de hoje. E outra coisa que não farei é trazer à tona a história em termos de origem da famosa celebração pagã chamada Halloween, que, ao longo dos séculos seguintes de seu surgimento, foi sendo adaptado para culturas diferentes em cada lugar do mundo onde se o admite como evento cultural celebrativo. E o que mais se tornou predominante em grande parte do mundo, e sem qualquer surpresa, foi o Halloween norte-americano, com seus variados artifícios muito chamativos e, portanto, o Brasil acabou por facilmente importar para seu calendário anual essa maldita celebração. Encerrando aqui esse resumo em sentido de contextualização cultural, o que mais importa e que condiz com o foco desta mensagem é, obviamente, o teor fideístico, que não abarca somente esse evento, mas tantos outros que são elencados como memoriais a serem anualmente comemorados. Bem, podemos saber que o ser humano, mesmo o ser humano não cristão,
não é desprovido de crença, pois se trata de alguém descrente apenas em Cristo, mas crente em muitas coisas, inclusive, portanto, em diversos elementos próprios do paganismo, que, bem traduzido, significa trevas, conforme destaque nos textos bíblicos em epígrafe. Outra coisa é bem conhecida no meio cristão, o fato de que, principalmente no meio cristão protestante, o mês de outubro é especial por ter o dia 31 deste referido mês como dia da Reforma Protestante. Mas é justamente esse dia que o assaz maligno proveu para a celebração do mal e, não por mera opção de minha parte, mas os trechos bíblicos que fundamentam esse alerta são andragógicos e pedagógicos e, portanto, falam altissonantemente como referenciais para evidência da genuinidade da fé que o verdadeiro cristão possui e pratica. Falando em sentido pedagógico, é válido destinar aos pais, pai e mãe ou responsável, o conselho no sentido de ensinar seus filhos que essa celebração diabólica chamada Halloween não consiste em algo inofensivo, como se apenas fizesse parte de uma mera cultura que não resulta danos à profissão de fé cristã. Eu, particularmente, concordo em gênero, número e grau com o que afirmou o padre italiano Gabriele Amorti, quando proferiu que o Halloween é uma armadilha do demônio, é tradição pagã e, portanto, anticristã. Em síntese, é o hosana do diabo. Claro que havia muito a mais a se dizer sobre esse assunto de extrema importância. E espero que esse pouco seja o suficiente para um bom efeito de edificação a vocês que me fizeram companhia durante esta exposição em tom de alerta. E que, sobretudo, seja um conteúdo que resulta glória a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Graça sobre graça a cada um de vocês e até a próxima, se Deus nos permitir. Fraterno abraço. Amém.